Índio da Costa foi preso em uma operação da Polícia Federal de combate a fraudes nos Correios. O político, que foi candidato ao governo do estado no ano passado, é acusado de participação no esquema que movimentou cerca de 13 milhões de reais nos últimos 3 anos. Outras 8 pessoas foram presas preventivamente aqui no Rio de Janeiro. Ao todo, 12 pessoas foram presas nessa ação de hoje, que aconteceu também em São Paulo e Minas Gerais. O ex-deputado federal Índio da Costa foi preso nesta manhã e levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal na zona portuária. Ele é acusado de participar de um esquema de fraudes nos Correios. Índio da Costa, que também foi ex-candidato ao governo do Rio em 2018, foi relator da ficha limpa. Na ação, outras 8 pessoas também foram presas preventivamente aqui no Rio de Janeiro. As ordens judiciais também foram cumpridas em São Paulo e em Minas Gerais. Segundo as investigações que começaram em novembro do ano passado em Santa Catarina, o Rio de Janeiro era a base do esquema, que chegava a movimentar R$500 mil por mês. A fraude causou nos últimos 3 anos um prejuízo aos Correios de cerca de 13 milhões de reais. De acordo com a polícia, grandes cargas postais dos clientes da estatal eram distribuídas no fluxo postal sem faturamento ou com faturamento bem inferior ao real. Pelo menos 10 grandes empresas faziam parte do esquema. Os suspeitos agora poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Nós conseguimos identificar que havia participação de funcionários dos Correios de alto escalão que davam suporte para os empresários que faziam parte dessa organização criminosa. Segundo os investigadores, até mesmo cargos nos Correios eram negociados. A gente tem nos autos informações de cargos que custavam de 200 a 250 mil reais por mês. Em nota, a empresa informou que colabora com as autoridades e reafirmou o compromisso com a ética, a integridade e a transparência. A defesa de Índio da Costa disse que não vai se pronunciar. Índio da Costa, preso na ação de hoje, tem uma longa trajetória na política. Além da candidatura ao governo do Rio de Janeiro no último ano, ele já concorreu à Prefeitura do Rio e até à vice-presidência da República. Atualmente não estava em um cargo público. Índio da Costa, de 48 anos, iniciou a trajetória política nos anos 90, durante o mandato de César Maia na Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi eleito vereador por 3 vezes e também foi secretário municipal de administração. Alcançou visibilidade como deputado federal quando foi relator da Lei da Ficha Limpa, que impede políticos condenados em segunda instância a disputar cargos políticos por 8 anos. Em 2010, foi candidato à vice-presidência da República na chapa de José Serra. Com a derrota no segundo turno para a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer, voltou ao mandato de deputado federal. Índio da Costa coordenou em 2011 a formação do Partido Social Democrático, chegando a presidir a executiva estadual. Em seguida, teve passagens pelas secretarias Municipal de Esportes e Lazer e Estadual de Meio Ambiente. Em 2016, foi candidato à Prefeitura do Rio. Não chegou ao segundo turno e decidiu apoiar Marcelo Crivella, que sairia vitorioso. A opção teve resultado. Índio ganhou a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. Em 2018, disputou as eleições para governador do Rio de Janeiro. Em março deste ano, deixou o PSD por não concordar com a filiação do deputado Vladimir Garotinho, filho do ex-governador Antony Garotinho, para o partido. Fora do mundo político, voltou a ganhar destaque com a prisão nesta sexta-feira. Os advogados de Índio da Costa disseram que não vão se pronunciar, pelo menos por enquanto, sobre esse assunto. Seguimos por aqui falando de uma confusão hoje para quem precisou pegar o metrô na linha 4 por conta de um problema no fornecimento de energia. Os passageiros ficaram presos entre 2 estações e aí precisaram sair desse trem andando pelos trilhos. Você acompanha agora os detalhes. Era por volta das 8h40 quando o transporte ficou sem energia entre as estações Jardim Oceânico e São Conrado. Uma composição com aproximadamente 1.000 pessoas que faziam o trajeto ficou presa por mais de 1 hora. Os vagões precisaram ser evacuados e os passageiros caminharam sobre os trilhos até chegar à saída.
Algumas pessoas entraram em pânico e chegaram até a passar mal. A estação Jardim Oceânico chegou a ser fechada e uma ambulância foi requisitada para atender os passageiros socorridos na Barra da Tijuca. Os seguranças evacuaram a estação, pediram para que todos saíssem e no mesmo momento todos saíram e está essa confusão que todos estão vendo aqui. Essa composição aqui na estação Antero de Quintal está parada há mais de 20 minutos esperando a autorização para que possa então seguir viagem. Enquanto a luz não voltava, o Metrorio disponibilizou ônibus para que os passageiros que já tinham pago o bilhete conseguissem seguir viagem. A medida, no entanto, não satisfez os usuários. É um absurdo isso, nós ficamos horas e horas, como 1 hora e 40 minutos dentro do metrô, todo mundo morrendo de calor, sem ar, passando mal. Um absurdo, e agora não querem levar a gente no Antero de Quintal, que prometeram. Após quase 3 horas fechada, a estação Jardim Oceânico, enfim, foi reaberta. O intervalo é rápido e no próximo bloco vamos falar sobre a troca de farpas entre o governador Wilson Witzel e um manifestante durante a cerimônia de inauguração do programa Segurança Presente em Laranjeiras. E hoje o governador Wilson Witzel trocou farpas com um manifestante, chamou esse homem de maconheiro durante o lançamento do programa Segurança Presente no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul. Tiago Carvalho conta os detalhes. Wilson Witzel foi chamado de fascista por um manifestante que acompanhava a cerimônia. Ó, o maconheiro aí tá gritando. Ó, tem espaço pra você não, maconheiro. Vai, aqui tu não vai fumar maconha não, parceiro. Vai fumar maconha aqui não, aqui é ordem. Aqui nós vamos prezar pela ordem. Aqui tu não vai fumar maconha não. Acabou essa brincadeira, acabou. Na sequência, o governador foi questionado sobre o combate à milícia. Tá todo mundo sendo preso, rapaz. Presta atenção, até os maconheiros. A troca de farpas aconteceu durante a inauguração do programa Segurança Presente em Laranjeiras, na zona sul da cidade. O bairro onde fica o Palácio Guanabara vem sofrendo com a violência. Eu já justifiquei para não ir para a igreja de noite, porque aqui é uma bandidagem à noite, é uma coisa Que é muito triste, gente, juro. Tenho vontade de ir embora. Só no primeiro semestre desse ano, mais de 1.000 roubos foram registrados na delegacia de polícia que atua na região. O programa funcionará das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, com 50 agentes que circularão pelas ruas do bairro. Nessa tenda, aqui no Largo do Machado, ficará concentrada a base operacional. O projeto terá um custo anual superior a 8 milhões de reais. Teremos policiamento a pé, de bicicleta, moto e viatura. Com Laranjeiras, o programa passa a atuar em 10 bairros da cidade do Rio de Janeiro e mais 2 municípios do estado, Niterói e Nova Iguaçu. Até o fim do ano, o projeto deve ser estendido para mais 8 pontos, sendo Bangu o próximo, ainda em setembro. E foi inaugurado hoje em Caxias, na Baixada Fluminense, um centro de acolhimento a crianças, adolescentes e mulheres vítimas da violência. O CAAC Lilás Mais foi inaugurado no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde, Ministério Público e Polícia Civil. Eu quero dizer que vocês estão ganhando um avanço civilizatório. No espaço, dividido em 4 salas, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, junto a policiais e peritos, ficarão responsáveis 24 horas pelos atendimentos às vítimas. Existe o atendimento agendado pela Polícia Civil, tanto para que as crianças e os adolescentes venham prestar o seu depoimento especial, e nesse momento eles passam pelo atendimento em saúde, e para as mulheres também para serem submetidas à perícia. Isso é um fluxo de atendimento agendado. E existe o fluxo da demanda espontânea do hospital. Os pacientes que chegarem na emergência do hospital, que tenham esse perfil, podem ser atendidos e depois receberem o atendimento pela Polícia Civil, que vai estar aqui nessa sala. O atendimento multidisciplinar foi pensado justamente para que as vítimas que sofreram algum tipo de violência possam fazer todo o procedimento aqui, desde o registro de ocorrência a exames periciais e atendimentos médicos e psicológicos. De acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados em 2017 9.251 casos de violência contra crianças e adolescentes somente na região metropolitana do Rio. Até o fim do ano, um segundo centro será inaugurado no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. E que nós começamos então a atender essas crianças
de uma maneira não só mais humanizada, mas com uma técnica de depoimento em que essa criança consegue relatar o que aconteceu com ela sem ser revitimizada. O intervalo é rápido, a seguir tem a polêmica com o prefeito Marcelo Crivella envolvendo uma história em quadrinhos que mostra um beijo gay. Polêmica na Bienal. Isso porque o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, divulgou um vídeo nas redes sociais criticando a venda de um quadrinho que mostrava um beijo gay. Depois disso, teve uma fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública lá no evento na Bienal, que acontece no Rio Centro, até o próximo domingo. E essa história repercutiu hoje ao longo de todo o dia e a gente vai trazer os detalhes para você. Os leitores foram mais rápidos. Depois de meia hora da abertura dos portões da Bienal do Livro no Rio, as HQs foram todas vendidas. Eu estava procurando esse livro e eu não consegui encontrar ele. No livro em quadrinhos Vingadores, a Cruzada das Crianças, 2 super-heróis são namorados e se beijam em uma das ilustrações. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou que as revistas em quadrinhos fossem recolhidas, porque, segundo ele, trazem conteúdo sexual para menores de idade. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Em nota, a Prefeitura citou o Estatuto da Criança e do Adolescente e disse considerar inadequado que uma obra de super-heróis apresente e ilustre o tema do homossexualismo a adolescentes e crianças, inclusive a menores de 10 anos, sem que se avise antes qual seja o conteúdo. A Bienal do Livro se recusou a retirar os livros em quadrinhos de circulação e entrou com um pedido de mandado de segurança preventivo na Justiça para garantir o funcionamento do evento. Nesta sexta-feira, equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública fizeram uma fiscalização em 150 estandes da Bienal. Nada foi apreendido. A polêmica levantou uma discussão sobre a censura às publicações e a liberdade de expressão dos autores de livros. Aqui na Bienal, considerada o maior evento literário do país, a ordem da Prefeitura não repercutiu de forma positiva entre os escritores. Recebi pela vida a indignação, das pessoas indignadas com esse tipo de interferência, de censura mesmo. Nada melhor do que o pai ou a mãe lerem antes de dar o livro para o filho. Eu sempre fiz isso. E essa história toda foi parar na Justiça, que concedeu um mandado de segurança preventivo aos organizadores da Bienal do Livro aqui do Rio de Janeiro. E quem atualiza ao vivo é a Marcele Setúbal, que segue agora com a gente. Oi, Marcele. Oi, Thaís. Boa noite para você. Muito boa noite a todos. Pois é, depois dessa polêmica que a gente acompanhou agora na reportagem, a Justiça concedeu essa liminar à direção aqui do evento. Segundo essa liminar, Thaís, o município deve se abster de buscar e apreender obras em função do seu conteúdo, notadamente aquelas que tratam do homotransexualismo. Além disso, Thaís, o município precisa se abster também de cassar a licença para a Bienal, que acontece aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tudo isso para evitar que se repitam essas cenas da fiscalização dos agentes da Secretaria de Ordem Pública do município nos estandes, tentando fiscalizar aí os livros que são vendidos aqui na Bienal, Thaís. Marcele, vou te pedir só para esperar com a gente um pouquinho, que a gente fala já da previsão do tempo, para quem quiser, inclusive, acompanhar a Bienal, porque a gente segue por aqui falando sobre esse evento literário, porque a Rádio Band News FM 90.3 vai ter uma mesa na Bienal, mesa essa que vai ser mediada pela jornalista Luana Bernatti, que é quem conta tudo para a gente agora. Oi, Luana. A Band News FM promove amanhã na Bienal do Livro um debate sobre as tendências da criação literária. Participam desse encontro o escritor Eduardo Spor, autor de A Batalha do Apocalipse, e também o âncora da Band News FM e editor executivo da editora Record, Carlos Andreasa. O encontro acontece às 3h da tarde no pavilhão laranja da Bienal do Livro, no estande da Secretaria Estadual de Cultura.
Lembrando que se você quiser ir à Bienal, essa é a sua oportunidade, porque a Bienal segue até o domingo lá no Rio Centro. Então é só conferir os detalhes no site do evento bienaldolivro.com.br. E se você vai curtir a Bienal ou vai curtir de qualquer forma o seu fim de semana, vamos chamar mais uma vez a Marcele Setúbal para saber se essa chuvinha, esse frio continua ou não no fim de semana. Marcele? Continua não, Thaís. Sabe essa nuvem chata que está aqui na capital fluminense desde o início da semana? Pois é, ela vai embora durante esse final de semana. Pelo menos é o que prometem os radares meteorológicos, viu, Thaís? Olha, amanhã a previsão do tempo é de tempo firme, né? Tempo aberto aqui na capital fluminense. Essas nuvens devem se dissipar e as temperaturas começam a ficarem altas, chegando aí na casa dos 30 graus. Já no domingo, tempo continua firme e aí as temperaturas tendem a ficar mais altas aqui na capital fluminense, a máxima chegando aos 32 graus. Vai dar para sair de casa sem o guarda-chuva porque não tem previsão no tempo, Thaís. E calma aí, não tem previsão de chuva, Thaís. Marcele Setúbal, que ficou tão empolgada aí com essa previsão de sol aí que até se confundiu, mas a gente volta já já com previsões importantes e bacanas para você aproveitar. Também o seu fim de semana com dicas culturais, tudo para você curtir e muito. Não vai saber o que fazer quando a